Com a paz do Senhor Jesus. Amém! Oh, glória! Quantos vieram buscar a santa presença de Jesus? Aleluia! Se você veio a este lugar e não sentiu a presença do Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus, você vai sair daqui sentindo a presença de Jesus. Porque desde o início do culto, o Senhor tem falado, o Senhor tem se feito presente. E quem vem buscar a presença do Espírito Santo de Deus, ele não volta da mesma forma. Ele não volta sem sentir a presença de Jesus. Convido os irmãos para abrir suas Bíblias em João 20. Aleluia. Que o Senhor venha me dar graça nesta noite. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em João 20. Aleluia. João capítulo 20, de versos 10. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. João capítulo 20, a partir do versos 10, em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram? Passamos a ler em nome de Jesus. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disse-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou os discípulos que virá o Senhor e que ele lhe dissera estas coisas. Aleluia. Podeis sentar, glória, e exaltando o Santo Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. A Bíblia vai nos falar, aleluia, lá no capítulo 19, o quanto Jesus foi humilhado pelos soldados, e também vai nos falar sobre o sepultamento de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor, aleluia, havia sido colocado em um sepulcro novo, aonde ninguém tinha sido posto. Colocaram Jesus, aleluia. E no início do
sepulcro. E aí, ao ver a pedra tirada do sepulcro, Maria corre até os discípulos. Aleluia. Ela chega até Simão e ao outro discípulo. A Bíblia não relaciona o nome do outro discípulo, mas eu creio que era o João, o próprio que escreveu o texto. Aleluia. E a Bíblia diz que ela foi até Simão, a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. E a Bíblia
está doendo, está maltratando, mas chora na presença de Jesus. Jesus conhece o meu e o seu esforço. Eu vou repetir, Jesus conhece o meu e o seu esforço. E todos que aqui se encontram, Jesus sabe do nosso esforço. Eu e você estamos aqui, né? Só pela alegria não, é pela dor também. O Senhor me conhece pelo seu nome. O Senhor não confunde oração. O Senhor não confunde choro. Ele não te confunde. É por isso que eu e você não somos iguais. Cada um de nós temos um valor diante de Jesus. Então valorize a presença de Jesus. Maria nos ensina que a vida não faz sentido se Jesus não estiver. A minha e a sua vida não faz sentido se não tiver a presença de Jesus. A presença de Jesus faz toda a diferença no meio de nós. Por quem você veio buscar nesta noite? Por quem você veio buscar nesta noite? Porque eu vim aqui nesta noite para buscar a presença de Jesus. E se você saiu da sua casa em busca da presença de Jesus, saia cheio da presença de Jesus. 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 Porque Jesus chegou primeiro. Antes que eu e você chegasse aqui, ele já se fazia presente. E Jesus quer se revelar a mim e a você. Basta eu e você buscar cada vez mais a sua presença. Maria nos ensina humildade. Maria nos ensina a humildade. Que não faz vergonha chorar diante de Deus. Não faz vergonha chorar na presença de Jesus. Pelo contrário, Ele conhece o meu e o seu interior. Ele conhece o quebrantamento do meu e do seu coração. Não saia daqui para casa sem a presença de Jesus. Porque Jesus está neste lugar. E você só sai vazio se você não prestar culto e adoração e glorificação e humildade quebrantado diante da presença de Jesus. Os discípulos voltaram para casa. A Bíblia diz que Jesus amava, mas não viram o que Maria viu. Cada um de nós temos que buscar por nós. Quem busca, encontra. Como já foi louvado aqui nesta noite, o crente quando chora, o Senhor responde. E eu creio que Maria era crente, porque ela chorou e o Senhor se revelou. Ela chorou e o Senhor chamou pelo seu nome. Jesus
Jesus ainda se revela no meio dos seus. Basta nós ser humilde diante de Deus. Aleluia. Porque eu e você somos tão pequenos. Tão pequenos. Mas Jesus, Ele é grande. Aleluia. Ele é grande. Glória a Deus. Ele é grande. Glória a Ele é grande. Eu e você somos pequenos. Deus. Mas Jesus, Ele é grande. Glória a Deus. E o Senhor quer humildade de mim e você. E você que vai ouvir essa pregação, seja humilde diante da presença do Senhor. Chore aos pés do Senhor, porque Ele há de se revelar para ti. Quebrando o teu coração diante de Deus. Se humilhe na presença dEle, porque Ele responde quem o busca. Ele se revela a quem o busca. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E o Senhor disse, aleluia, Maria. Ela voltando se disse Rabone, que quer dizer mestre. Aleluia. Na primeira vez, Maria não entendeu que era Jesus ainda. Foi necessário que Jesus falasse uma segunda vez, para que ela viesse entender que a voz que ela estava ouvindo era de Jesus. Mas por quê? Ela entendeu depois que era Jesus. Porque Maria sabia quando Jesus falava. Maria entendia quando era Jesus que falava. Aleluia. E olha o que o Senhor disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos. Vai para onde? Para meus irmãos. Vai para onde? Para meus irmãos. E disse Jesus. Jesus disse a ela que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena fez o quê? Anunciou. Maria Madalena fez o quê? A quem? Que o quê? Vai pregar. Aqui o quê? Que Jesus viria, né? Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que virá o Senhor. É isso que Jesus quer de mim e de você. Que eu e você vá aos nossos irmãos e anuncie que Ele está voltando. Jesus quer que eu e você vá para nossos irmãos anunciar que Ele está voltando. O Senhor está voltando.
Faça como Maria. Aleluia. Permaneça. Glória a Deus. Permaneça. Glória a Deus. É para você mesmo. Permaneça. Aleluia. Permaneça. Está chorando. Permaneça. Aleluia. Está doendo. Permaneça. Mas está machucando. Permaneça. Está indo me arrastando. Mas permaneça. Eu não aguento mais. Aguenta. Porque se Jesus botou na prova, é porque você aguenta o processo. Permaneça. É para permanecer. Jesus não conta com os covardes. Aleluia. Jesus conta com os corajosos. Mesmo sabendo que é limitado. Mas Jesus é aquele que chega quando eu e você dizemos não temos mais força. Aí ele chega dando força ao cansado. Ele chega ajudando. Aí na hora que ele chega e diz assim, não desista porque eu estou aqui. Não pare porque independente da situação eu sempre estive do teu lado. Não desista. Aleluia. Não pare. Não estou entendendo. Continue. Mas eu não estou vendo nada. Continue. Porque mesmo que eu e você não esteja entendendo o trabalhar de Deus, mesmo que eu e você não esteja vendo pelos olhos espiritual, tem um trabalhar de Deus no mundo espiritual ao meu e teu favor. Não desista, não desista, não desista. Não desista. Aleluia. Se porventura na sua mente tem uma palavra, desista, 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 desista. Quando vier essa palavra, você começa. Desistir não, persistir. Desistir não, persistir. Desistir não, persistir. Está repreendido. Desistir não é persistir. Persista na presença de Jesus. Não desista. Não desista. É, meu Deus. Aleluia. Jesus ainda se comove com a sua situação. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor sabe do seu interior. Aleluia. Ele sabe onde é a sua luta. Ele sabe das suas dificuldades. Ele contempla tudo. Glória a Deus. E além de contemplar, ele tem solução para tudo. Glória a Deus. Vale a pena esperar. Vale a pena buscar. Aí muitas das vezes, porque eu e você não entendemos, nós queremos desistir. Por conta que Jesus fez 99 e não fez 1% ainda. Tudo tem um jeito para Jesus. Tudo tem uma solução para Jesus. E toda prova, toda luta tem um propósito diante de Jesus. Aleluia. Saia daqui entendendo que Jesus lhe conhece. Glória a Deus. Saia daqui entendendo que o seu interior ele contempla. Saia daqui entendendo que o Senhor já viu e ouviu as suas lágrimas e o seu choro. Então saia daqui dizendo para si mesmo: eu não posso desistir, eu tenho que persistir.